Eu vou receber aqui Débora Radassi, que já está vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Débora, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Joelson. Você, boa tarde a quem acompanha o Jornal do Piauí. Bom, Débora, o preconceito racial ele se manifesta de maneiras que você traz sempre aqui, inclusive, para as nossas conversas, para os nossos diálogos. E tem uma categoria que nos presta serviços tão fundamentais e que enfrenta dificuldades por isso. Que sofre muito, Joelson, com isso. Olha só, dia 21 de março é o dia de eliminação, né, da discriminação racial. É uma data, né, proclamada pela ONU. E e eles criaram isso por conta de um massacre que aconteceu na África do Sul, onde lá os negros não tinham liberdade para transitar no seu local, certo? E aí foi criada a lei do passe. E aí que eles protestaram, e nisso, nesse massacre, mais de 70 pessoas morreram porque eles queriam ter passe livre, queriam estar livres, e não com uma caderneta que determinasse onde esse negro poderia transitar. E por isso foi criado, instituído dia 21 de março, o dia da discriminação, da luta, né, contra a discriminação racial. E a gente traz uma categoria que, mesmo sendo uma categoria livre para transitar, que deveria ser, essa categoria acaba enfrentando alguns problemas, algumas barreiras, que é a questão do preconceito. Então, fiz uma reportagem que conta um pouco da rotina desses entregadores delivery, né, que é uma categoria que cresceu muito no período da pandemia, mas que com o tempo e com algumas questões de preconceito, eles acabam sendo julgados e afetando diretamente no seu serviço. Vamos acompanhar com Débora Radassi. Ao perguntar às pessoas o que elas sentem quando vem uma moto se aproximando, a resposta é: todo mundo fica apreensivo quando vê uma moto. Tenho medo, sim, Maria, tá muito perigoso, Teresina tá demais. Há 4 anos, o Fábio faz entregas por toda a cidade. A moto é a principal ferramenta de trabalho. E para chegar ao destino, ele enfrenta muitas barreiras, entre elas o preconceito. A gente já sofre discriminação e acaba também sofrendo mais esse tipo também de medo, né, das pessoas, entendeu? Em estar confundindo a gente com outras pessoas que estão cometendo delitos. Porque nós que somos trabalhadores por aplicativos, nós saímos para trabalhar, para a gente levar o nosso sustento para casa. Eu tento, né, fazer o máximo com que a pessoa não se sinta, não tenha medo de mim, no caso, né, pode-se dizer assim, não tenha medo. Mas é como eu falei, né, é uma questão muito delicada. Não dá, tipo, como eu falei, não dá para a gente falar para a pessoa que a gente não é um bandido. E para mostrar a rotina, ele criou um canal no YouTube. Chegou a registrar até uma tentativa de assalto. Um dos fatos que aconteceu comigo foi essa tentativa de assalto, no caso no qual eu estava, né, gravando com minha câmera no capacete, e acabei tendo essa tentativa de assalto. Dobrar nessa. Você é louco. Eu vacilando a moto agora, ó. Eu vacilando era tudo. Meu Deus do céu, mano. Os caras trabalhando quer não, viu, mano? Mas roubar os outros eles querem, viu? A pesquisadora e antropóloga Luana Magalhães destaca de onde vem tanto medo. Muitos assaltos, de fato, são feitos com pessoas pilotando moto, mas talvez a gente pudesse pensar, questionar esse medo que a gente sente. Será se fosse uma moto de luxo, uma moto que não é tão acessível para determinado grupo social, será que a gente sentiria medo ao ver essa moto? Há esse medo por conta dessa insegurança, mas há também um preconceito em relação a quem pilota essa moto, né? Que são geralmente pessoas mais simples, às vezes são pessoas negras. Dados do PNAD 2021 apontam que o número de entregadores no país é de aproximadamente 950 mil. 61% deles são negros, pardos ou indígenas. Eles que se tornaram imprescindíveis durante a pandemia da Covid-19, hoje fazem parte de uma das categorias que a população mais teme. Se nós temos casos de racismo diariamente, nós vivemos com isso diariamente há séculos,
Então, para combater, a gente precisa falar sobre isso diariamente e falar com maturidade. É importante que o poder público, que a polícia, que o judiciário, que a sociedade, que as instituições assumam esse compromisso de lutar contra o racismo. Existem estudos, existem estatísticas, dados que comprovam esse racismo, que comprovam que ele é estrutural e que mostram o quanto ele é violento. Em cima da moto, né, tá ali um cidadão, tá ali um trabalhador ali que só quer levar o seu sustento para casa, entendeu? Que dentro da bag não tem só um lanche, não tem só uma comida, tem um sonho, entendeu? Tem vários planos que a gente quer simplesmente só crescer e levar nosso sustento para casa. Débora, muitas pessoas são contra o preconceito. E eu acho que boa parte, né, a maior parte, a esmagadora maioria das pessoas que estão nos assistindo, com certeza são. Mas será que as nossas ações são ações que vai contra isso? Que elas se coincidem com aquilo que nós pensamos que valorizamos? Será que no nosso comportamento não vigiado por nós mesmos somos preconceituosos? Essa reflexão, Joelson, que a gente tem que fazer. Porque o que a gente vê é que as pessoas pretas falam muito sobre isso, mas essas pessoas pretas, elas sabem o que elas querem e o que é preciso combater. Mas as pessoas que acreditam que não são racistas ou que não são preconceituosas, porque está tão enraizado que é a questão do racismo estrutural, que a gente tem que fazer essa reparação histórica o mais rápido possível para que isso não aconteça mais. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente percebe essas nossas ações? O que eu devo fazer para não ser racista ou não ser preconceituosa? Só porque uma pessoa é preta, está ali, já vou identificar que ele é um criminoso. Então, tudo é uma questão histórica que faz a gente acreditar que essa pessoa é uma pessoa criminosa. A gente não consegue perceber essa pessoa de um outro jeito como um cidadão. Eu acho que a única saída, realmente, Joelson, é ler bastante e a gente perceber toda essa nossa história, o que nós aprendemos, o que de fato ficou ali nas entrelinhas, o que de fato não foi contado na nossa história, nesse período de colonização. Eu acho que todos os dias a gente deve acordar e pensar assim, hoje eu não vou ser racista, eu vou ser antirracista e ficar atentos a essas questões. Tem as redes sociais, tem o Instagram, Facebook, tem livros. Você chega numa livraria, só o que tem, livros que falam sobre racismo no Brasil e fora também. Eu acho que a gente deve parar para pensar e ler um pouco mais sobre isso, porque assim eu vou conseguir perceber e ir eliminando essas atitudes racistas. Muito importante que cada um possa refletir sobre esse assunto, antes de se dizer um antirracista, mas se entender de que jeito pode agir para, de fato, não ser um racista. Exatamente. Né? Isso é muito mais complexo do que o que a gente pode imaginar. Mas... E se eu perceber, Joelson, em dado momento, assim, poxa, eu tive uma atitude racista, poxa, eu acabei de ter uma atitude preconceituosa, é refletir sobre isso e não repetir. E assim a gente vai avançar.